Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o que eu considero que é um portfólio interessante de você considerar quando você for investir, considerando especialmente essa época de eleições que nós temos uma grande volatilidade na bolsa de valores. Vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer que nada disso aqui é uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Na verdade, isso daqui é apenas uma forma de eu trazer uma reflexão para que você consiga entender o que a Bolsa de Valores ela é, não só uma coisa interessante para você colocar o seu dinheiro, é um lugar interessante para você multiplicar o patrimônio e que ela, de uma certa forma, independe um pouco de que político que está à frente do nosso país. Pelo menos essa é a visão que eu consegui ter e que eu consegui extrair de outros pensadores e outros investidores que já têm esse mesmo argumento já há muitos anos. Para começar, nós temos dois cenários, especialmente que podem trazer volatilidade para alguns ativos, e eu acho que é interessante nós colocarmos aqui aqueles que são os dois políticos hoje que trazem muito debate para esse campo e que traz ali os seus apoiadores e traz aquelas pessoas que não gostam, que basicamente são o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Aqui nesse vídeo eu não pretendo trazer de forma alguma qualquer opinião política. Na verdade, eu quero deixar isso bem de lado e eu quero apenas trazer alguns fatos específicos que podem se influenciar na tomada de decisão para você investir em uma determinada empresa ou não. E no final desse vídeo eu pretendo ainda trazer um portfólio daquilo que eu entendo ser o mais seguro para você passar por esse período de volatilidade e não deixar de ter uma exposição na renda variável e também na renda fixa, de forma a proteger o seu patrimônio e permitir que você coloque ali algum dinheiro na renda variável e consiga boas oportunidades ali dentro, algumas barganhas que a bolsa ela acaba trazendo nesses pequenos momentos de volatilidade. Mas enfim, para a gente começar, eu acho interessante a gente trazer especialmente os dois principais políticos, como eu havia comentado, e começando pelo Lula. O Lula, ele já deixou bem claro nos seus discursos políticos, especialmente os mais recentes, que ele é muito favorável a uma intervenção nas empresas estatais, e aqui a gente poderia citar pelo menos duas das grandes, uma delas a Petrobras, a outra o Banco do Brasil. O Lula, ele já disse em uma determinada oportunidade que o Banco do Brasil não deveria ter lucros como bancos privados e, consequentemente, isso poderia afetar o funcionamento desse banco e a forma que ele distribui ou não os seus dividendos, o que pode, claro, afetar como a gente investe, como a gente enxerga a empresa hoje. Eu confesso, na verdade, que por conta da legislação que nós temos, esse tipo de intervenção ele seria realmente bastante difícil, porque no final das contas nós temos um banco que ele oferece um serviço, as pessoas recebem esse serviço, contratam lá, e na lei das sociedades anônimas lá existe um mínimo legal, que é de pelo menos 25% do lucro que eles tiverem, eles têm que distribuir para os seus acionistas. Mas claro, a empresa ela também pode distribuir mais. Eu estou dizendo que esse é o mínimo. Então, na verdade, eu tenho uma empresa que ela tem sim concorrentes particulares, privados, mas que ela também tem que ser competitiva para trazer lucro e para fazer com que a empresa ela funcione. No final das contas, a ideia que eu quero trazer não é um susto, mas é dizer sim que o Lula ele é favorável a uma intervenção nessas empresas e que eu não nego que elas podem acontecer, uma interferência política é sim possível. No entanto, nós temos limites legais que eles permitem com que o acionista ou até mesmo quem esteja lá dentro trabalhando ou seus controladores tenha uma certa segurança da atuação que eles têm e nós acionistas, pelo menos de um dividendo mínimo ali que a lei ela prevê para nós. Pulando um pouquinho agora de político, nós vamos para o Bolsonaro. O Bolsonaro, a princípio, ele era extremamente liberal, ele não era ligado a essa questão de intervenção. No entanto, nós não podemos esquecer dois eventos políticos que deixaram ali uma pulga atrás da orelha em pelo menos duas empresas, mais uma vez, a Petrobras e o Banco do Brasil. Primeiro, na Petrobras, o Bolsonaro ele acabou comentando que o preço da gasolina estava muito alto e queria tentar, de alguma maneira, reduzir esse preço. Não é se esquecer que durante o período ali que ele tentou ter um pouco de ingerência ali dentro da Petrobras, ele fez bastante trocas de presidentes ali dentro e, na verdade, ele acabou não conseguindo a ingerência que ele queria. Os preços da gasolina eles foram sim reduzidos por conta de algumas concessões tributárias. E, na verdade, isso tudo é sim uma forma de reduzir o preço da gasolina, mas não é uma ingerência ali dentro dessa empresa. Então, a gente pode considerar que todas essas reduções ali que foram de tributos, elas têm uma ligação totalmente diferente do que é uma ingerência. Já
Por outro lado, no Banco do Brasil, uma das frases ali que o Bolsonaro ele acabou soltando é de que ele pediu para que o Banco do Brasil adiantasse ali um pouco dos seus dividendos. E na verdade, o Banco do Brasil ele até comentou que não faria isso e acabou ficando por isso mesmo. Não houve ali outra ingerência, outra coisa do gênero, porque na verdade o que ele queria era assim um pouco mais de valores na conta pública para que ele pudesse conceder alguns benefícios, especialmente ali tem a PEC dos caminhoneiros e alguns outros auxílios que ele acabou prestando, que foram, claro, interessantes numa época de pandemia, onde nós precisávamos de recursos para pessoas mais carentes, mas, é claro, isso acaba elevando um custo para a população e não poderia ser outro caminho a não ser obter uma maior arrecadação de valores para que ele pudesse, em época de campanha eleitoral, fazer outros benefícios para trazer dentro da sua campanha mais eleitores. E isso é uma forma política, não vou discutir se legítima ou ilegítima, de você angariar votos. E no final das contas, qual dos dois políticos que você acha mais interessante para a Bolsa? E é aqui que eu quero trazer um ponto que é de extrema importância, que você precisa entender e que, na verdade, todos nós que somos investidores de Bolsa precisamos entender. Se nós pegarmos, por exemplo, Warren Buffett, se pegarmos o Barsi, se pegarmos Lírio Parisotto e outros tantos investidores que já estão na Bolsa há tantos e tantos anos, eles já passaram por moedas diferentes, já passaram por N tipo de governos, já passaram por impeachment, já passaram por todo quanto é cenário que eles puderam vivenciar de oscilação dentro da Bolsa. E qual que é o resultado final disso? Nós temos apenas pessoas ricas, com bastante sabedoria, que recebem gordos dividendos e que têm uma história na Bolsa de Valores que é comprovadamente de sucesso. Então, o que nós devemos extrair dos maiores é que a volatilidade ela faz parte da Bolsa de Valores e há uma frase que é bastante interessante que é: o dinheiro sai dos impacientes e é entregue à mão dos pacientes. Então seja essa pessoa paciente, independentemente do governo que vier, seja ele oposição, seja ele qual for, você tem que entender que as empresas elas vão continuar lá. Se você investiu com base em um determinado fundamento, esse fundamento é interessante para você ter a decisão de compra ou de venda, não o partido político que entrou, não o presidente ou qualquer outro dentro da Câmara, do Senado, ou qualquer âmbito legislativo ou do executivo. Você tem que entender o seguinte, que se a sua empresa ela tem o fundamento A e mudou o político, mudou uma determinada lei e aquilo influenciou na sua empresa, ela mudou os fundamentos? Ela melhorou? Ela piorou? Como que ela está? É com isso que você deve tomar a sua decisão de investir ou não numa determinada empresa. E é esse o recado que eu queria trazer, especialmente para aqueles que são mais novatos em bolsa e estão com medo de colocar seu dinheiro na renda variável. Porque alguns chegam para mim e dizem: André, eu não vou investir na bolsa de valores porque eu prefiro saber qual presidente vai estar lá, porque com base nisso eu consigo investir com mais ou menos segurança. Tá bom, é uma forma de a pessoa ela se sentir um pouco mais confortável na hora de investir. No entanto, se nós considerarmos um período grande em que você vai permanecer na bolsa de valores, construindo uma participação na empresa, você tem que considerar que o governo ele vai, o governo ele sai, um determinado político entra, um determinado político sai, e o que importa, na verdade, é o fundamento que te levou a investir naquela empresa. Eu repito isso bastante porque é interessante você notar que num cenário de volatilidade, como nós vamos passar na época de eleições, que na verdade já estamos passando, porque não só o cenário interno importa, mas também o cenário externo, que nós temos uma questão China, Estados Unidos, Taiwan, nós temos a Rússia também que está com uma guerra ali dentro, que está com problemas bélicos com a Ucrânia. Então, tudo isso faz preço na Bolsa de Valores e você investindo em um determinado ativo, tem que entender que é um momento de oportunidade para você entrar naquela ação que você escolheu ser a melhor para você. Mas eu disse que traria aqui um portfólio que eu considero bastante interessante para você enfrentar esse período. Seja você um investidor iniciante, seja intermediário ou avançado, eu acredito que esse é um portfólio que ao longo do tempo se mostrou bastante vencedor. Para alguns, essa exposição talvez em alguns ativos, em alguma classe de ativos, ela seja maior, menor, ou para alguns talvez inexistente, mas a gente não pode deixar de considerar que algumas delas trazem segurança, algumas trazem previsibilidade e algumas podem trazer ganhos exponenciais. E é isso que eu quero colocar aqui. Basicamente, a forma que eu dividi a minha carteira de ações, ela está em 20% numa renda fixa, ela está outros 40% em fundos imobiliários e outros 40% em ações. Mas aqui eu quero fazer algumas divisões. Dentro da parte
de renda fixa, o que eu elegi como mais interessante? Aqui, os tesouros Selic pré-fixados, seja lá o ano que você escolher, é muito mais interessante que seja um ano um pouco mais avançado, porque hoje nós estamos com uma taxa Selic bastante alta e conseguir prefixar esse preço, ou seja, contratar um determinado indexador e contratar também uma determinada taxa que meu dinheiro vai ser remunerado, é bastante interessante. Seja para você carregar esse título, seja para você vendê-lo e conseguir ali com a sua experiência obter um valor maior por conta da marcação ao mercado, que eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso para que a gente entenda como ganhar dinheiro na renda fixa. Dentro das ações, que são outros 40% ali desse portfólio, eu escolhi empresas que têm contratos longos e que são serviços de utilidade pública. Por quê? Porque serviços de utilidade pública, independentemente do governo que vier ou sair, nós vamos precisar de energia, nós vamos precisar de água, saneamento e todos os outros serviços de utilidade pública que você conseguir pensar. E claro, protegidos por contratos de longo prazo, independentemente do político que entrar lá, a ingerência que ele puder colocar ali, que ele puder interferir, vai ser tão pouca, porque nós temos um contrato, que é uma proteção jurídica, e nós temos, de outro lado, uma proteção, vamos dizer, social, que é uma proteção que a sociedade mesmo acaba dando para aquele setor, que é, bem, eu vou sempre precisar de água, vou sempre precisar de energia, então eu não tenho como deixar de consumir, seja lá o político que vier. E os outros 40% que eu gostaria de colocar, eles estariam em fundos imobiliários. Só que dentro dos fundos imobiliários eu fiz alguma divisão para que eu conseguisse alocar de uma forma também coerente com os motivos pelos quais eu escolhi as ações. Então, basicamente é o seguinte, eu colocaria metade do meu patrimônio em fundos que estão ligados a galpões logísticos. Por quê? Porque, primeiro, eles são defendidos por contratos bastante longos, alguns deles para mais de 10 anos, e, claro, eles são corrigidos pela inflação ano a ano. Claro, alguns ali gestores acabam concedendo alguns benefícios ou acabam fazendo algumas concessões ali dentro para conseguir manter o locatário ali dentro do ativo, mas de qualquer forma é sim um ativo que é bastante protegido e que já se mostrou resiliente ao longo dos anos, seja qual for o político que entrou. Outros 25% dentro sim dos fundos imobiliários, eu colocaria em fundos que eles estão relacionados a indexadores de inflação, que são os fundos de papel. Por que eu escolhi os fundos de papel e essa porcentagem de 25%? Primeiro, porque eu considero que você está exposto a esse tipo de papel, ele pode te dar, claro, um valor bastante interessante, considerando que a nossa Selic, que o nosso PCA e outros indexadores estão bastante altos, e eles permanecerão altos por algum tempo, considerando o cenário que eu consigo enxergar hoje. E eles vão permitir que você, de uma certa maneira, sabendo reinvestir em seu patrimônio, consiga sempre ganhar da inflação e ter um prêmio a mais por conta do risco que você está exposto na renda variável. E os outros 25% dessa pizza dentro dos fundos imobiliários, eu colocaria em fundos do varejo e fundos agro, dividido ali metade, para que eu tivesse uma exposição aos setores um pouco mais novos que estão na bolsa de valores, os fundos imobiliários, porque os fundos agro, eles são bastante novos, têm teses muito diferentes e que, claro, ficaria a seu encargo escolher aquela gestora que mais te agrada, escolher aquele tipo de investimento que mais te agrada, mas são setores bastante resilientes, a meu ver, considerando que o Brasil é o país do agro e o varejo, claro, o varejo ele não vai deixar de existir, especialmente dos supermercados, e mesmo que os supermercados eles deixem de existir como tais, eles vão ser centros de distribuição bem localizados dentro das metrópoles ou de um aglomerado urbano interessante que é quase que irreplicável e vai ter assim sempre o seu fundamento e o seu motivo para investir ali dentro. Bem, eu espero que você tenha compreendido que, sim, o cenário político ele pode trazer bastante volatilidade. No entanto, aquele investidor que consegue aproveitar essa volatilidade e enxergar para o longo prazo, independentemente do político que estiver no gerenciamento do país, você vai ser, sim, um investidor de sucesso. E é basicamente isso que eu quero trazer aqui para o canal. Uma visão diferente daquela que estão todos passando, falando se é Lula, se é Bolsonaro, se é Ciro, enfim, qualquer o político que seja, mas sim que você enxergue que o político não importa, importa sim a empresa que você está investindo, se os fundamentos dela se mantêm e se, no fundo, você consegue aguentar essa volatilidade e não sair da bolsa. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar um like. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!